tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Fé Meninas. E este sábado hoje está muito especial porque nós vamos fazer um programa especial Dia dos Pais. Mas vocês já perceberam aí que eu estou sozinha aqui, né? Hoje, infelizmente, a minha parceira Gabi não pôde estar aqui. Os filhos da Gabi estão dodói, a sua filha está precisando de cuidados especiais e, como a boa mãe que ela é, está hoje cuidando da sua filha, cuidando do seu filhote. Não teve como ela estar aqui, porque aqui é tudo real, vocês sabem, né? É vida real. Você em casa também já precisou faltar ao trabalho, faltar algum compromisso para cuidar da família. E hoje Gabi não pôde estar aqui, mas ela já mandou o abraço dela, mandou um beijo especial, porque ela ama estar aqui aos sábados com você. Hoje o nosso café da tarde vai ser só eu e você, mas Gabi lá de casa vai tomar esse café conosco também. Então fica aqui comigo, não me deixa aqui sozinha, que hoje eu e você vamos fazer o programa Fé Meninas. E o programa Femininas de hoje está diferente, tá? Geralmente nós temos mulheres aqui como convidadas, que contam suas histórias, seus testemunhos, mas hoje resolvemos fazer algo novo. Hoje nós temos aqui uma dupla especial, uma dupla de um pai e uma filha. Sim, porque vamos falar da relação pai e filha. E a gente sabe que quando nasce uma filha, também nasce um pai, né? Existe um momento em que o homem percebe que ele não pode mais viver só para si, que ele não trabalha só para si. Existe um momento que ele sabe que tem alguém esperando por ele, que uma pessoinha bem pequenininha acaba de chegar ao mundo, que vai fazer a vida dele dar aquela volta. Esse momento é a paternidade. E também existe um momento em que uma menina percebe que aconteça o que acontecer, ela sempre vai ter um colo esperando por ela, ela sempre vai ter aquele abraço forte, aquele homem que automaticamente tem uma capa por trás dele, que se torna o grande herói da vida dessa menina. É quando ela descobre que tem um pai. E que precioso é você ser pai e ter um pai. E é para falar sobre isso, sobre essa relação tão incrível de pai e filha, que nós temos aqui convidados muito especiais. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer a presença de vocês, Jonas Silva, com a sua linda filha, Brenda. Sejam muito bem-vindos ao programa Fé Meninas. Ai, eu tô muito honrada e essa abertura já me deixou emocionada. Já veio aqui várias coisas na minha cabeça. Nem começamos, já tá assim. Nem começou. Eu já tentei olhar pro papai e ele não me olhou. Eu sei que ele já quer chorar. Nós só começamos, por favor. Mas se chorar, temos lenços aqui para enxugar as lágrimas. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sempre assisto o programa e me emociono com tantas mensagens interessantes. Então hoje vamos... estar hoje aqui com a minha filha é um momento bem especial. Eu posso imaginar, esse coração do pai aí tá acelerado. Então hoje é para falar sobre a história de vocês, né? Você assistia do lado de lá, agora vão assistir você do lado de lá também. Então vamos começar começando, tá? O começo de tudo. Brenda, qual a primeira lembrança que vem à sua mente quando você pensa no seu pai? É muito fácil falar isso. Eu acho o seguinte, meu pai ele é meu maior apoiador. Ele a minha lembrança, assim, uma lembrança muito especial para mim é uma lembrança do Dia do Estudante, que é 11 de agosto, que é esse mês, na escola. Eu estudava no Vera Lúcia, né? E todas as vezes ele sempre participava de todas as coisas da escola. Ele sempre ia lá, passava lá. E eu lembro que o Dia do Estudante tinha o dia de missa estudantil. E o papai pagava pipoca para todo mundo torcer por mim. Então ele não só torcia, como ele comprava a minha torcida e eu sempre era missa estudantil. Então, assim, eu lembro perfeitamente dele na arquibancada, fazendo o maior barulho lá. E depois o menino disse, cadê a minha pipoca? Eu gritei alto por causa da pipoca. Então, claramente, ele sendo meu torcedor e meu apoiador. Total, né? Total. Coisas que só pai faz. O que ele fazia? Assim, eu sei que deve ter feito muitas coisas, mas vamos tentar lembrar o que ele fazia que deixava você se sentir assim, segura. Poxa, eu tenho um pai, aconteça o que acontecer. O que ele costumava fazer que te deixava assim? Muito fácil também. Eu falo isso sempre, eu falo muito sobre a minha relação com meu pai. Eu acho que as pessoas que me conhecem, é impossível me conhecer e não saber dele e da nossa relação.
sempre falo isso, que ele sempre me incentivou quando eu tinha um plano concreto. Então, eu chegava assim, pai, eu vi uma matéria um dia que as mulheres estão tendo muitas varizes. E aí, por causa disso, elas precisam parar de usar salto. E aí, por causa disso, eu acho que eu estou precisando de uma melissa. Aí ele olhava assim, eu lembro disso, um dia assim, específico, que ele estava lavando o carro, ele olhou para mim e falou assim, ela tá ficando boa. A história não era sobre a Melissa. Ganhei a Melissa, mas a história era sobre eu ter um plano. Sempre que eu mostrava segurança no meu plano, pai, eu quero fazer assim, assim, ele dizia assim, minha filha, fechado, confio em você. Desse mesmo jeito. Desse mesmo jeitinho. Ela era boa, né? Ela já vinha cheia de argumentos, não tinha como dar errado. Ela sempre foi estrategista. Continua assim. Começou cedo isso. Continua. Começou bem cedo. Começou bem cedo. De repente ela aprendeu em casa, né? Claro. Um pai com muitos argumentos também. Com certeza. Ei, Brenda, continuo com você ainda. Daqui a pouco a bola vem pro pai, tá? Vai ser um passe de bola aqui. Eu tenho certeza que quando você era criança, o seu pai era o seu herói, né? Até por pouco do que você já falou, a gente já consegue ver um pouco disso. Mas o que ele fazia, assim, que realmente fazia você dizer, ele é o meu herói? Por que você achava ele é o meu herói? Ai, não sei nem dizer. Mas eu sempre tive profunda admiração pelo papai, em todos os sentidos, né? Eu sempre achei incrível ele ser muito trabalhador e isso me inspirava muito. Então eu achava assim, ele muito herói por ele conquistar tantas coisas e trabalhando tanto. Então isso me inspirava nele. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que eu fiz uma carta para ele quando eu era criança, eu fazia muitas cartas. E eu tenho essa carta. E eu escrevi na carta assim, quando crescer quero ser igual ao papai, uma mulher trabalhadora. E a gente fala assim, ó, ele é uma mulher trabalhadora. É do trabalhar que ela queria ser igual. Era. Sim, com certeza. Mas... E essa carta é guardada até hoje? É guardada com muito carinho. Eu sempre... Às vezes, quando a saudade aperta, que ela mora longe, né? Eu bato foto e mando para ela dessa cartinha. No fim, eu ainda me tornei uma mulher trabalhadora mesmo. Igual seu pai. No final, deu tudo certo. Igual meu pai, uma mulher trabalhadora. Ai, Brenda. Agora, Jonas, é com você. Lá no começo, né? A Brenda é a primogênita, né? Você é pai de 2, né? Tem um casal, tem a Brenda e o Breno, mas a Brenda chegou primeiro. Então, ela te fez pai pela primeira vez. Como foi descobrir que teria uma filha? Como foi receber essa menina pela primeira vez no seu braço? Assim, saber que eu ia ser pai de uma menina foi um momento extraordinário. Você vai ser pai e toda vez que você vai ser pai, qualquer um de nós homens que vai ser pai pela primeira vez, fica emocionado. Não foi diferente comigo. Passou um filme na minha mente. Caramba, eu vou ser pai de uma menina. Eu vou ver a evolução dela, crescer, passear. Então, foi um momento muito feliz. Bem feliz. Quando você recebeu ela nos seus braços, assim, pela primeira vez? Porque uma coisa é saber que vai ser pai, outra coisa é sentir agora eu tenho alguém. Já que nós estamos fazendo uma viagem no tempo, eu vou além. Pode ir, fique à vontade. A minha sogra, ela era parteira, era enfermeira e parteira. Fez muitos partos em Salinas, que ela trabalhou em hospital lá, e também em São Caetano e em Vigia. Tinha muita experiência, né? Ela tinha muita experiência, dava para confiar totalmente. Então a Brendinha, ela nasceu em casa. Ela veio ao mundo em casa. Apressada, não deu tempo de chegar na maternidade.
Tudo isso foi acertado com a minha esposa, com a Denise. Ela queria fazer o parto da filha e a filha queria que fosse a mãe. Então elas... Foi um desejo, né? Que ela nascesse em casa, então... Isso. Nos braços da E avó. quando a Brenda nasceu, que depois que veio ao mundo, que deu aquele chorinho, ela me entregou nos braços. E quando eu vi aquele ser tão pequeno, tão dependente, Tão indefesa. indefeso, e aí eu olhei para o céu e disse, Deus deve gostar muito de mim. Para me dar um presente tão grandioso desse. Com certeza. E ali eu me questionei, Deus, preciso melhorar em tudo, porque agora eu sou responsável por o que está nos meus braços. Eu acho que Ali dá uma virada de chave, né? responsabilidade Muda tudo. muda tudo. Muda tudo. Quando isso aconteceu, você se sentiu que estava preparado para ser pai? Não exatamente. Não. Não? Não. Mas, assim, com o tempo, você vai se acostumando com a ideia de ser pai, saber que vamos viver momentos incríveis como vivemos, e orava para isso. E deu certo. E deu certo. Eu não E estou deu preparado, mas me ajuda. E deu certo. Com a ajuda de ajuda. Deus, colocar Deus na frente, né? Quando você olha aqui essa foto, Ah, já meu Deus. nasceu Brenda, logo depois veio o Breno, porque veio um bem coladinho no outro. O que te vem à memória, assim, quando olha essa duplinha, que hoje não é mais assim, né? O casal ainda tão jovem lá atrás, tão bonito, que continuam jovens e bonitos, mas lá eram bem mais jovens. O que passa na cabeça, assim, de um pai? Hoje, vendo meus 2 filhos já formados, a Brenda já casada, vem uma gratidão, primeiro a Deus, por ter nos dado sabedoria de conduzir até essa fase, e lembrar desse dia aí em especial. É bem... Esse dia, se não me falha a memória, se não falha a memória visual, né, fotográfica, isso aqui é no Bosque ou no museu aqui em É no Belém? Bosque. É no Bosque? É no museu. Ou é no museu? Porque eu lembro muito de muitas no museu. pessoas terem fotos, né, nos cavalinhos, né? Era no museu, né, que geralmente Acho que tinha era no isso. museu, esse aí eu Esse aqui lembro no que foi no museu em museu. Belém. E vocês costumavam passear muito lá em famílias, assim? Era. A gente sempre ia no Bosque, no museu, bater foto com eles. Você lembra do dia dessa foto? Lembro. Lembra? Lembro até onde eu estacionei o carro. Eu percebi que eles estão no dress code, né? E eu não tô. É verdade, o trio, olha ali, todos em listras, né? Em listras azul e branco. Mas você tá de short azul e blusa branca. Você tá na paleta. Você tá na paleta, pelo menos. Que legal, ó, desde lá a família já andava em harmonia, né? Eu nem tinha percebido, me atentado. Olhei agora. Bem observado. Mas que bacana reviver isso, né? Não só ver uma foto, né? Reviver o momento da foto, né? E Brenda, agora passa a bola para você de novo, vai ser assim. Em que momento você percebeu que o seu pai também era um ser humano, né? A gente começa a olhar logo no início o pai como um super-herói, né? Com superpoderes. Mas quando você percebeu que ele era um ser humano real, com medos, com limitações, que vivia situações normais, em que momento mudou isso em você? Eu acho que eu já tinha 11 anos e a gente tinha uma situação muito confortável. Pelo que eu me entendo por gente, a gente vivia muito bem, a gente morava muito bem. E eu lembro que teve uma época que eu percebi que o papai, ele trocou de carro. Aí foi trocando de carro e foi caindo, assim, né? E aí depois ele chegou a vender o carro. Naquele momento eu pensei assim, eu tive um estalo, que eu acho que foi, que me
que me surpreendeu, porque era uma vaidade dele, carro era uma vaidade dele. E aí, quando ele ficou sem carro, eu lembro de um dia que ele tinha saído com a mamãe para comprar material escolar e ele vinha andando. Eles desceram do ônibus, eu estava olhando lá de cima, eles desceram e vinham andando. Aquele dia eu senti que ele sentiu. Então, eu tive empatia, né? Sendo criança, quando você tem uma noção de realidade. Foi uma fase curta, logo depois voltou tudo ao normal, mas eu me lembro perfeitamente daquele dia que as coisas... eu não vivia num mundo mágico, porque para mim, eu falo isso para a mamãe, quando você mora na casa dos pais, você vive uma magia, né? A meia, ela volta magicamente lavada para a gaveta, os sapatos, eles vão para os seus lugares. Então, naquele dia, eu percebi que a magia era feita por pessoas. Eu tive essa noção ali. E que aquelas pessoas também tinham limitações. Limitações, né? eram passavam seres por humanos. Situações adversas. Exatamente. Então, ali você entendeu. Porque ele não fala muito, ele fala pouco. Mas ele é assertivo no que ele fala. Você consegue lembrar desse dia que ela citou aí? Vagamente. Na verdade, eu não lembrava e agora veio uma memória. Ela foi trazendo a memória. Foi. Você deve lembrar da situação de carros, né? O homem geralmente são muito ligados, né? A carros. Será que o meu diretor está falando, ele está querendo dizer assim, se um dia foi pobre, nem me lembro, que a gente costuma brincar. Mas você lembra da situação, situação adversa, desse momento difícil? Eu estava fazendo um trabalho para uma pessoa e ele demorou a me pagar. Aí eu tinha que pagar as contas. Como eram altas as contas, tinha que vender o carro. Tinha que se desfazendo do que dava, né? Desfazendo e pagando para botar as coisas em dias, né? Botar tudo em dia no mercado, né? Não perder o crédito. Como um bom homem, um bom pai responsável, né? Tem que manter as coisas em casa e tem que cuidar dos serviços, né? Dos trabalhos, fornecedores, de todo mundo que depende de um empresário. Eu tive uma noção, né? que foi um tempo curto, porque foi no início do ano e eles estavam comprando material escolar. Então, eles compraram material escolar mais simples e eu era muito metida. Eu tive assim que engolir meu orgulho. Mas no segundo semestre, aí saiu só nós dois, que a mamãe era mais controladora, saiu só nós dois, aí ele fez todas as minhas vontades. Aí deixou então foi curto. Você escolheu o caderno, escolheu mais tudo. Gramatura maior. Esse pai é muito babão com essa filha, né? Mas que gostoso lembrar disso, né? São momentos difíceis, mas que ensinam também, né? Ensinam o pai, ensinam a mãe, mas ensinam os filhos, né? Que tempos difíceis virão, dias maus, ninguém tá longe de poder viver isso. Com certeza. Mas quando vem, saber lidar, né? Saber como passar por isso e fazer os filhos entenderem, né? A Brenda era uma criança, o Breno devia ser mais novinho ainda, mas conseguirem entender, eles não são heróis apenas mágicos, né? Como você falou, não é magia. Não é magia, tem que correr atrás, tem que trabalhar. Continuam sendo heróis, né? Porque o que um pai e uma mãe faz no dia a dia para sustentar uma casa, criar filhos, é digno de super-herói mesmo. É verdade. Eu tive uma conversa com o papai recente, que tem acho que 2 meses, quando a gente estava viajando e eu sei que ele se preocupa comigo em tudo, né? Porque eu moro longe, então ele me pergunta, ele sempre me liga e fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? É uma pergunta, pode ser uma pergunta rasa, mas eu sei que a pergunta dele é profunda, de querer saber da minha vida. E eu disse assim para o papai, pai, para os dois, né? Eu falei assim, queria ter uma conversa com vocês. Eu queria dizer que a missão de vocês foi cumprida. Vocês não precisam se preocupar comigo em muitas coisas. Não no sentido de não querer saber ou estar junto, mas no sentido de se preocupar. Então, tava nós dois, nós três, né? Os dois sentados na cama, eu estava deitada do outro lado durante a nossa viagem e eu falei isso. A missão de vocês está cumprida. Não se preocupem comigo no sentido Estou bem, de... né? Tá tudo bem, vocês não precisam estar preocupados se algo está acontecendo. E não se preocupem, porque eu sou a primeira a falar. Se precisar, eu grito de socorro de longe. Exatamente. Como não se preocupar, né? Como falar isso para um pai, né? Tem como. Vai chegar a vez dela. É para sempre, né? É para sempre.
Se é pai, é para sempre. Né? Mesmo sabendo que já tem alguém que cuida dela, alguém que assumiu o papel, né, de ajudar na provisão, nos cuidados, mas é pai, né? Pai e filha, pai e filhos, é para sempre. Jonas, qual foi a fase mais difícil de criar uma menina, uma filha? Eu penso, hoje eu tenho um casal de filhos também e vejo o quanto é difícil criar filhos, mas criar menina exige algo particular, assim, de nós. E como a Brenda é muito jovem, não faz muito tempo que você estava criando uma menina. Qual foi a parte mais difícil? Parece que foi ontem. Eu imagino. Mas só parece. Na verdade, a Brendinha, ela não me deu tanto trabalho. Mas quando era pequenininha, sim. Era serelepe. De 3 a um pouquinho mais, eu tive que colocar grade na porta. Porque não dava, ela fugia. Fugia de casa? Fugia. A gente morava atrás do Cordeiro de Farias, quem conhece. E ela ia andando, e quando dava um vacilo na porta, ela sumia. Procura a Brenda. Quando ela não estava numa casa vizinha, de parentes, ela ia lá para a casa da minha irmã, que era no final, no começo do Cordeiro. Aí lá vem a minha irmã, 1 hora depois, com ela no colo, devolver. Eu posso imaginar a aflição da mãe, né? De cadê essa menina? Onde é que está? Cara, eu tinha procurado em tudo que é lugar. Agora imagina que ela foi tão longe. Ela era sapequinha. Ela era fujona mesmo. Fujona. Fujonas. Então os trabalhos da Brenda foram nesse sentido, Foram mais de nessa aprontar, época. de querer, não, ela era muito tranquila. de querer desafiar a vida. Porque uma criança de 3 anos, 4 anos solta na rua é um perigo, né? Eu sei que antes o mundo era talvez mais seguro do que hoje, né? Mas sempre teve perigos, né? Deus te guardou, viu? Muito. Bastante. Mas a minha mãe sempre fala isso, que ela sempre soube que Deus não deixa nenhuma mãe enganada. Ela sempre soube que eu ia fugir para longe, porque eu sempre fugi. Deixei pista. Deixou pistas. E hoje foi para longe deles. Pelo menos não foi fugida, né? Dessa vez Foi bem conversado. Né? Foi bem conversado antes de fazer isso. E Jonas, durante a sua trajetória, que não encerrou, mas até agora como pai da Brenda ou do Breno, houve algum momento que você sentiu que errou? Poxa, eu vacilei, errei aqui. E se aconteceu, como você lidou com isso? Como foi isso? Em nenhum momento eu pensei isso. Em nenhum momento eu imaginei isso. Uma das coisas que talvez muitos casais passem e de repente se arrepender eu logo no início eu pensei muito sobre isso antes de constituir família. Eu tinha que acertar na mulher, porque se eu errasse ia dar tudo errado. Ia dar errado. Então eu precisava de uma que tivesse a mente ligada a Cristo. Para casar tem que ter uma pessoa que tenha os mesmos valores. Os mesmos valores. Acertou no casamento, acertou na vida, né? Acerta em tudo. Tem foto aí, diretor? O diretor está dizendo que tem foto do casamento aí? Ah, do casamento dela. Pensei que era do casamento dele. Mas coloca aí pra gente ver a família. Bota aí a família pra gente ver. Então, como você estava falando, acertou no casamento e construiu essa linda família, né? Que família linda! É o dia do casamento da Brenda, né? Tá ali o pai e a mãe, elegantérrima ali do lado, o esposo maravilhoso, aqui é a cunhada e o irmão, não é isso? Perfeito, essa foi a família que Deus lhe deu, né? Que privilégio. Muito, muito abençoado e grato. Eu posso imaginar a alegria, né, de ver seus filhos crescidos, criados, né, voando já sozinhos. E eu ainda jovem, Pazela. Não esqueça esse detalhe, né? Não. Me sinto muito jovem, eu com a esposa, para curtir os netos que virão, né? E fazer várias viagens.
Várias viagens. Isso é bom, eu gosto disso Graças também. a Deus. Eu gosto disso também. Então, acertou no casamento, acertou na vida, acertou nos filhos. E isso eu posso imaginar que lhe dá aquela sensação de dever cumprido, né? É isso? Isso mesmo. Que coisa bacana, né, Brenda? Você como filho, olhando para o seu pai, assim, de, poxa, meu pai, você acertou mesmo. Você tem também essa mesma percepção? Eu tenho totalmente essa percepção. Eu falo pra mamãe assim, mãe, ontem eu falei assim, mãe, arrasou, viu? Na escolha do seu marido. Você elogiou a mãe ou o pai? Eu elogiei a escolha dela, porque eu vivi por muito tempo, sempre falei muito da minha relação com meu pai, com a minha mãe, né? Então, eu tinha amigas que diziam assim, poxa, meu pai só me liga quando eu tiro uma nota ruim. Meu pai só manda dinheiro para minha conta e depois ele pergunta se eu recebi e me manda um comprovante. Então, assim, eu sei que a minha relação com meu pai inspirava minhas amigas, entendeu? E falar assim, caramba, que legal isso de que tu tem com teu pai. Então, com certeza eu tenho esse sentimento por conta das referências que eu tinha ao redor, eu tinha essa sensação de que eu tinha que ser grata pelo que eu vivia com ele, porque isso não era um padrão. Que bom, né? Assim como ele sempre teve a sensação de que foi presenteado por Deus, né? Em ter uma família, você logo que começou a entender um pouco da vida também percebeu que você tinha sido presenteada. Exatamente. Em ter também uma família, né? Em ter um pai e uma mãe juntos. Isso é um privilégio. E é uma relação construída, né? Não adianta achar que você não teve sorte também. Você tem que se esforçar. Eu, pelo menos, ligo para ele todo dia. Eu ligo para ele, eu falo da minha vida, eu falo da vida do meu cachorro, eu falo o que eu comi, se eu já almocei, a gente almoça às vezes em chamada de vídeo. É uma relação construída. Exatamente, né? A relação pai e filha tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem que vir de lá e vir de cá. E por isso que vocês estão aqui, porque a gente que conhece um pouco de vocês e da vida de vocês percebe e vê isso, né? O quanto vocês têm uma relação linda. E é por isso que estamos aqui hoje. Mas você que está aí nos assistindo, fica aí que a gente agora vai para um breve intervalo, tá? É rapidinho. Temos muita coisa ainda para conversar, para que você também possa se inspirar e também construir essa relação, tá? Sempre há tempo de renovar os laços, de reconstruir aquilo que pode ter sido perdido lá atrás. E se você já tem essa família abençoada, agradeça a Deus. Agora você vai, pega um copinho de café e volta para a gente voltar a conversar com você daqui a pouquinho depois do intervalo. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para a número 1 da cidade. Vem! No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Estamos felizes em apresentar a nova campanha Dáblila Fibra Completa para você, com uma marca forte e imponente, além de outros serviços que já oferecemos, como Dáblila TV, jornais, novelas e entretenimento. Agora também você pode ter acesso aos melhores streams do mercado, como Globoplay, Telecine e Premiere. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou site e vem CWLan. Já imaginou esse carro sendo seu?
sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com o Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. Voltei, tá vendo como foi rápido? Voltamos agora com o seu programa Femininas. Deu tempo só de pegar aquela xícarazinha de café, né? Mas aproveita e fica aqui comigo. Você toma daí, eu tomo daqui. Juntos a gente continua nesse programa incrível, especial Dia dos Pais. E hoje no especial Dia dos Pais estamos falando sobre a relação pai e filha. Sobre essa relação tão linda, tão verdadeira, tão cheia de amor e cuidado. E quão abençoado é quem pode ter essa relação. Se você em casa tem essa relação pai-filha, pai-filho, filhos, você é um privilegiado, viu, papai? Aproveite isso, aproveite seus filhos, sejam eles bebês, crianças, jovens, adultos. Não há nada melhor do que ter uma família abençoada. Antes de voltar para o nosso quadro de perguntas aqui com os nossos convidados de hoje, o programa Femininas lançou uma campanha especial do Dia dos Pais lá no Instagram Femininas TV. A campanha era: faça uma carta para o seu pai, uma cartinha especial, para dizer o quanto seu pai é amado e é especial para você. Podia ser para pai, né? Para pai que já se foi, que só deixou saudade, para o pai que está presente. Podia ser para aquele avô que assumiu o papel de pai, para o padrasto que assumiu esse papel de pai, ou para um tio que também assumiu esse papel de pai, para a pessoa que é a figura masculina que exerce o papel de paternidade na sua vida. Recebemos muitas cartinhas e a cartinha mais emocionante ia ser lida a cartinha aqui no programa e também ganhar um prêmio especial da Print Mais Digital. Então, Print Mais Digital preparou um prêmio muito legal. A gente vai estar entregando esse prêmio no domingo, tá? Amanhã. Print Mais Digital é uma gráfica rápida, maravilhosa, do nosso querido amigo Pastor Diego Salgado. Tá aqui a Print, olha só, que coisa linda. Print trabalha com tudo que você imaginar. Pensou em gráfica rápida, pensou na Print Mais Digital. Tudo que você precisa, lonas, banners, plotagens, adesivação, tudo. Confecção de agendas, de cadernos, de livros, é tanta coisa que eu nem sei dizer. Entra lá no Instagram, Print Mais Digital, Print Mais, ou você pode entrar em contato com eles aqui no telefone que está na sua tela e você vai poder pegar orçamento, saber de tudo que eles têm para oferecer. E hoje a Print Mais Digital é a responsável pelo presente do nosso Dia dos Pais. Então, ao final do bloco, eu vou estar lendo para vocês a cartinha premiada e dizer quem ganhou esse presente tão especial, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto para falar mais sobre isso. Mas agora vem para cá que nós vamos falar com os nossos convidados. Hoje estamos aqui com essa dupla de filhos, de filha e pai, né? A Brenda e o Jonas. Eu falei de filhos porque o filho também está aqui no estúdio, tá? A gravação é com a Brenda, mas o filho também está aqui, que esse pai hoje está sendo corujado, né? Paparicado pelos filhos. Tem foto do filho aí também? Cadê? Ainda agora nós mostramos da família. Olha, rapaz, você faz filhos bonitos, viu? Olha, esse é o Breno e a Brenda, caprichou.
né? E o melhor de tudo, continuo jovem, Oh. né? Jovem ainda. Como ele fala, Jovem o ainda. piloto é jovem, a máquina é quente. Que coisa linda, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Vamos voltar a conversar aqui sobre o amor paterno. Agora eu vou começar com você, Jonas. Jonas, se pudesse reviver um único dia da infância da Brenda, qual seria? Tem vários momentos. Escolhe um aí pra gente. Vou escolher um que, inclusive, eu dediquei para ela numa xícara. E tem um trecho de uma música que ela deve lembrar. Foi quando a gente deu um passeio de moto, só nós dois. Lembra? Ela era pequenininha. Ela era pequenininha. Ela tinha 3, 4 anos. E foi um momento muito especial para mim. Eu já gosto de moto. E estava com a minha bebê. E a gente fez vários passeios no Cordeiro, paramos para tomar sorvete. Foi bem especial. Tem uma foto desse dia, então eu sei a roupa que eu tava. Não Se lembro. eu pudesse voltar no tempo, Escolher um dia para eu ia voltar. escolher esse momento. Esse dia. Você não tem a máquina do tempo, mas graças a Deus tem ainda uma boa memória, né? Recordar com tanto carinho. Ele recordou, aí o olhinho ficou brilhando. Passeio de moto. Você lembra desse dia, Brenda? Não lembro, mas tem uma foto desse dia, então eu sei a roupa que eu tava, a gente encostado na moto. Era uma moto vermelha, inclusive é uma moto que ainda existe, que é a moto Ainda do meu existe. avô. Pedaços. É. Que bacana, que Depois bacana. eu dei ela para o meu sogro e ela foi vencida pelo tempo, mas ele ainda tem o quadro, tem as coisas dela aí, motor, tudo. Ainda sonha em montar ela novamente. Montar. Para tentar reviver esse momento, né? Refazer a foto, né? Quem Tem aquele sabe? É possível das ainda. fotos, né, do passado e fazer agora. Você tem, Brenda, alguma memória assim específica de um dia lá atrás? Se tivesse que voltar, assim, eu voltaria para esse dia da minha infância com meu pai. É difícil lembrar agora, né? Que eu te peguei de surpresa, eu sei que é difícil. É difícil lembrar, porque, como eu falei, eu tenho muitas memórias especiais com o meu pai, que ele sempre se fez presente, assim, ele sempre se colocou como presente. Mas uma coisa, assim, que eu descobri recentemente, volto a dizer, a mágica acaba, né? No Natal do ano passado, a gente estava na minha casa e a gente estava tomando café da manhã, que era dia 25, e estava conversando. Eu falei, assim, que uma coisa que era muito especial para mim, que é uma coisa que eu quero que meu marido faça, é que sempre quando a gente saía para fazer um passeio no bosque, no museu, o papai sempre chegava no final. Ele sempre ia buscar a gente e a gente sempre ia lanchar. E eu achava assim incrível que ele parava o trabalho dele e ele era presente no passeio. Aí a mamãe falou assim: mas eu tinha que brigar com ele, viu? Você tem que ir participar do passeio com eles. Aí ele dizia que ele ia dar um jeito e ele só conseguia chegar no final. Para mim, ele sempre chegava. Então, o que acontecia nos bastidores, né? Eu não sabia. Mas ela dizia assim: você tem que participar. Aí eu, meu Deus, quebrou a vidraça para mim. Então, tudo bem, eu vou fazer a mesma coisa com o Gabriel. Você vai participar. Você vai participar. Às vezes a gente precisa dessa chamada, porque geralmente o pai ele é muito tomado pelo dever da provisão, né? Esse dever é muito forte e ele sabe que não pode parar. E às vezes não consegue esse tempo, né, de sobra para aproveitar um passeio no bosque, no museu. E aí a mãe fica puxando e ele com certeza deve ter feito muitos esforços e sacrifícios para conseguir chegar no final para lanchar. Quando a gente criança, a gente já reconhecia que ele estava fazendo um esforço, que a gente sabia que ele estava trabalhando, e ele chegava lá e estava no momento junto com a gente. Então eu e o Breno, a gente ficava surpreso e via assim, ele vindo no bosque, a gente saia correndo, papai! Mas conscientes de que era um esforço que ele estava fazendo. Eu volto a falar. A parceira certa faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença na vida. Não só na minha vida, como na vida deles. Ela não ia ter essa memória
se ela não fosse uma boa parceira e me chamar, olha, amor, tu tem que estar presente, tem que participar, não me deixa só, e tinha que largar tudo e ir mesmo. Pra estar junto, né? Pra estar Isso aí é o juntos. momento da parceira aí, no momento da filhota casando. Eu Os amo dois essa aí foto. regados de emoção. Amo essa foto. Eu acho que nesse dia, acho que acontece aquilo que você falou, né? Na mente deles. Cumprimos nossa missão, né? Cumprimos Exatamente. nossa missão. Brenda, antes que as emoções tomem mais conta aqui, que cada um segurando para não chorar. Qual foi a conversa mais difícil que você já teve com seu pai? A gente teve algumas conversas difíceis, porque eu sou falante, né? E o papai, ele sempre tem bons conselhos. Então, acho que a mais difícil foi a conversa do dia que eu falei que eu queria ir embora para Fortaleza. O papai falava assim, sempre a mim, durante toda a minha vida. Depois que você se formar, você pode fazer o que você quiser. Mas até você se formar, você precisa seguir a regra da casa. Então, quando eu estava prestes a me formar, eu já tinha um plano de ir embora para Fortaleza, né? Eu já estava, assim, perto de me formar. E aí eu falei para ele, pai, no ano que vem eu vou me formar e eu quero passar um tempo em Fortaleza. Um semestre, pelo menos, porque eu preciso passar esse tempo lá com o Gabriel. E aí a gente estava na cozinha, em casa, e estava só eu e ele. Tá, volta aí para quem tá assistindo lá em casa. A Brenda namorava com o Gabriel. Era. Gabriel em Fortaleza, Brenda em Belém. Né? Aquele namoro à distância. Namoro à distância. E chegou um dia que ela falou, eu preciso ir para lá, que agora eu quero construir minha família também, né? Exatamente, eu ainda tinha 20 anos. Então eu era muito nova mesmo. E aí eu falei para ele assim, eu vou trabalhar, depois eu já estava perto de me formar, faltava tipo um mês. Aí eu falei, eu vou trabalhar no ano que vem, eu vou juntar dinheiro. Como eu falei, se eu tivesse um plano, ele me apoiava. Vou juntar dinheiro e aí eu vou passar um tempo lá. Aí ele segurou assim na minha mão, ele encostou na parede e a gente sentou no chão, encostado na cozinha. Aí ele falou assim, minha filha, eu vou lhe contar uma história. E ele me contou a história do meu avô, que ele tinha o sonho de morar na capital, né? Morava no interior do Ceará e tinha o sonho de morar na capital. E ele se preparou para ir, vendeu as coisas dele. E no dia que ele ia embora, o pai dele segurou no braço dele e mandou ele descer do cavalo, que ele não ia. E aí ele disse assim, naquele dia o pai dele tinha matado o sonho dele, né? Então ele disse assim, eu não quero matar o seu sonho. Então se você quer fazer isso, eu tenho uma moto. Ele estava com a chave da moto, ele fez assim, ó, eu posso vender a moto e você vai realizar o seu sonho. Mais uma vez, ele não queria que eu fosse embora, mas ele estava me dando apoio. Eu já tinha um plano, eu já tinha em mente como eu ia fazer e ele me ofereceu suporte. Então, com certeza, essa foi uma conversa difícil, porque sair de casa não é fácil. Você quer muito, eu falo assim que eu vivo uma vida parcialmente feliz, porque eu vivo uma vida muito bem hoje com meu marido, com a minha vida bem resolvida, mas eu sempre estou com saudade deles. Aí eu estou aqui, eu queria que ele estivesse aqui. Então, não é fácil sair de casa quando você vive uma relação boa e saudável com seus pais, com a sua família, não é fácil. Mas eu precisava também, naquele momento, dar um passo à frente, né, e seguir meus sonhos. E ele nunca... Os dois, né? Sempre te apoiou. Não me podaram, eles me apoiaram. Que coisa... Lembra desse dia, dessa conversa? Lembro Com sim. certeza, né? Ele meio que marcou, né? É dizer, Na eu deixo minha você vida e na ir com dela. vontade de ficar. A vontade é que ela ficasse, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, foi não assassinar sonho de ninguém. E principalmente de um filho, né? Então, quando ela tem o desejo, a condição era sair só quando se formasse. Então, ela se apressou para se formar. Se dedicou. Aí,
Quando ela se formou, que demorou mais um pouquinho, ela juntou um dinheiro, disse, pai, chegou a hora. A Denise, a princípio, não apoiou. Eu conversei com ela, não podemos matar o sonho dela. Mãe é mais Porque protetora mesmo. Porque isso aconteceu com o meu pai. Eu contei a história para ela, ela contou aqui. Eu vou contar só rapidinho, com uma riqueza maior. O meu pai, ele se preparou e em 6 meses ele ia avisando para o meu avô que ele precisava empreender, ir para a cidade. Ele achava o lugar que ele morava pequeno para ele. Não foi diferente a Brenda. A Brenda achou que Belém estava pequena para o sonho dela. Que o sonho Até era o porque Gabriel. parte dos sonhos dela não estavam em Belém. Então a nossa conversa aconteceu e eu dei o exemplo do meu pai. Meu pai, ele, com 80 anos, ele tinha exatamente 80 anos quando ele me contou essa história, e eu vi lágrimas nos olhos dele. Ele contou ainda Um sonho frustrado, um né? sonho que foi assassinado, simplesmente. O meu avô não deixou ele ir e disse que filho dele não ia sair de perto dele. E ele não deixou simplesmente ele ir. E ele, com 80 anos, ele contou isso Com lágrimas nos com olhos. lágrimas nos olhos. E E ainda por isso senti você- essa dor, né? E por isso você não quis repetir, né? Não. O mesmo erro. E foi muito sábio na sua posição. Ó, nosso programa já está quase chegando para o final. Tem muita coisa aqui para perguntar para vocês. Vamos falar um pouco sobre a fé dentro de casa, né? Essa construção. Jonas, como foi para você? Como foi que você ensinou sobre valores de vida e fé para os seus filhos e agora especialmente para a Brenda? Eu volto a falar na participação da mulher. Ela me ajudou muito nisso. A Denise, a gente sempre orava pelos nossos filhos, para eles crescerem com saúde, com propósito. Então, ela tem uma participação muito grande nessa construção. Mais ou menos isso. Isso ajuda muito. Hoje é homenagem às mães, né, mas aos pais, mas o pai está lembrando muito da mãe aqui. E é bacana, sabe? Inclusive, ver. eu quero mandar um beijo para ela e agradecer por esse momento. É muito que bom ela ver tem uma isso, né? participação. Porque o pai só veio porque também veio uma mãe, É né? aquela história, tia, que fala assim, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Existe uma grande mulher. E realmente ele está não só reconhecendo isso, né, mas podendo também fazer uma homenagem a essa mãe também, né? O pai que eu sou vem muito da mulher que eu escolhi para dividir a minha vida, né? Isso é muito bonito. Teve alguma oração que você já fez pela sua filha que ela nunca soube? Sim. Com certeza. Dá para compartilhar um pouco do que foi? Se ela nunca soube, ela pode saber? Sim, sim. A minha oração para minha filha foi sempre para Deus proteger. Para Deus proteger ela de tudo que existe de mal no mundo. Bem sabemos que tem maldade em muitas pessoas. E ela precisava dessa proteção. Não só eu, como a minha esposa também. A gente orava para Deus protegê-la. Eu vou complementar o que o senhor falou, para ser mais específico. Eu lembro que quando eu falei para o papai sobre o Gabriel, né, ele falou assim para mim, eu fico feliz porque tem muita maldade no mundo, tem muito homem ruim. Pelo menos eu sei que você não vai passar por isso. Então,
sendo específico no que ele falou, essa era uma preocupação dele, né? De homens ruins Saber que mesmo. você ia ter um homem que ia te amar, te respeitar e que não quer te fazer mal nenhum, né? Exatamente. Ter essa segurança A escolha é maravilhoso. do Gabriel trouxe uma tranquilidade. Pro seu coração. É uma paz que excede todo o entendimento. Ei, Brenda, teve alguma coisa que seu pai já fez que fez você compreender melhor sobre o amor de Deus? Com certeza. Eu digo que tem uma música que meu pai me mandou uma vez e ele sempre falava, que é uma música do Elvis, que diz assim, Ride over troubled water, que é ponte sobre as águas turbulentas. E diz assim, quando você estiver passando por águas turbulentas, eu te aliviarei. E um dia eu tive uma conversa com o Juninho, e meu primo, e ele falou para isso, ele falou assim, se o amor do seu pai é assim, imagina só como é o amor de Deus. Que o amor do pai é pequeno perto do amor de Deus. E eu experimentei assim, era um momento de intercessão ali, né? E eu experimentei ali naquele momento não sei nem dizer, uma paternidade diferente? Uma paternidade diferente. A paternidade de Deus, A ela paternidade é de Deus. excepcional. Se eu sou tão grata pela paternidade do meu pai, imagina só como isso é ainda nada perto da paternidade de Deus, né? Então foi assim muito, muito especial. Ter esse momento. E tenho uma última pergunta que eu quero fazer para vocês. Não estava no roteiro, né, compartilhado. Mas assim, Brenda, imagina daqui a 20 anos seu pai assistindo esse programa. Você falou muitas coisas da história de vocês, muito do que vocês já viveram. Mas o que você gostaria que ele soubesse daqui a 20 anos, que ele relembrasse sobre vocês? Ai, eu gostaria... Pode olhar para mim. Eu gostaria de dizer que eu sou muito grata por tudo. Pela sua dedicação, pelo seu esforço, por tantos conselhos especiais, pelo Senhor se fazer presente de verdade. E volto a dizer, a sua missão ela é completamente cumprida. O Senhor não precisa se preocupar tanto comigo, porque o Senhor fez um bom trabalho. E isso, com certeza, é algo que eu quero replicar no futuro, quando eu tiver todos os meus 3 filhos, eu quero replicar. Eu li um livro recente que dizia assim, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Isso deu uma polêmica até eu me explicar com ele e com a mamãe do livro, que falava sobre traumas também, né? Que independente da situação, os filhos podem ter traumas. E o que eu falei, antes de eu terminar de falar, teve choro, a mamãe, eu fiz o meu melhor. Não entendeu? Não tinha entendido na hora. Foi. E durou dias, a gente falou disso sobre vários dias. E o que eu falei no final foi, eu faria exatamente igual o que fizeram comigo, eu faria exatamente igual com meus filhos. Então, sou muito, muito grata por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, que eu tenho certeza que vai fazer muita coisa ainda. Jonas, Obrigado, filha. Daqui a 20 anos, quando a Brenda rever esse episódio, o que você quer que ela lembre sobre você? Vamos lá. Eu vou olhar para ela. Brenda, eu te falei uma vez, quando eu te mandei a música do Elvis Presley, que eu serei para você, e quero que você lembre sempre disso, que em qualquer situação, em situações que você passar, quando as águas estiver afligindo demais a sua vida, lembre que eu vou surgir como uma ponte sobre essas águas turbulentas, tá? Para lhe salvar.
Que lindo. Quero que amo. você... E a gente sempre fala sobre isso, né? É tanto que lá em Fortaleza já até as pessoas conhecem, né, da família. Então é isso, eu quero que você lembre sempre que eu surgirei sobre as águas turbulentas como uma ponte. Tá? Que lindo, que linda a relação de vocês, viu? Parabéns, parabéns. Nosso programa já está encerrando. Eu queria, desde já, agradecer a presença de vocês, Brenda, Jonas. Foi um privilégio poder ouvir, né, dessa história de amor tão preciosa, tão genuína, que é o amor de pai e filha, de pai e filhos. E vocês foram convidados para estar aqui hoje exatamente por isso. Não era sobre uma filha nem sobre um pai, mas sim sobre a relação de amor entre eles. E vocês têm uma relação de amor inspiradora e que possa servir de inspiração para a paternidade do Gabriel, para a paternidade do Breno, para as futuras gerações que virão a partir dessa relação construída entre vocês. E o programa Femininas quer agradecer a presença de vocês, tá? Daqui a pouquinho temos uma palavra final. Eu queria só agora passar aqui para ler, né, a cartinha que foi premiada no nosso Instagram, tá? A cartinha foi para um pai-avô. Vamos acompanhar aqui. Meu pai-avô. Eu nunca precisei perguntar o que é ser amada, porque eu aprendi isso olhando para o Senhor. Dizem que quando eu ainda era um bebezinho, no momento em que minha mãe mais precisava de ajuda, o Senhor olhou para ela e disse: minha filha, não se preocupe, nós vamos criá-la e nunca faltará nada. Nunca faltará um leite para essa bebê. Eu era pequena demais para ouvir essa frase e entender o que se passava, mas ela atravessou os anos e cravou no meu coração, porque naquele momento o Senhor, meu pai-avô, não prometeu só o leite, prometeu amor, cuidado, prometeu que eu nunca estaria sozinha. E sabe de uma coisa? Cumpriu cada palavra. Se pai é quem gera, eu aprendi que, na verdade, pai é quem fica. E o Senhor, como o melhor avô do mundo, ficou. Ficou para mim e ficou para minha mãe. Obrigada por ter sido o pai que a vida não me deu. Mas que Deus, na sua infinita bondade, me permitiu ser tratada, amada, não como neta, mas como uma verdadeira filha. Eu te amo para sempre, meu pai-avô. Da sua eterna caçula, Carolzinha. Carolzinha, o presente do programa Femininas é para você, para o seu pai-avô. Sua cartinha emocionou a todos nós. Ela foi a escolhida porque esse é um verdadeiro amor. Você bem disse, pai é aquele que fica, né? E ele ficou como seu pai. Então, parabéns. Voltando para cá, o diretor está aqui no meu ponto, tá acabando. Calma, diretor, já é especial, Dia dos Pais, né? Para você também, meu diretor, parabéns que você também é papai. Vê se acalma o coração desse homem ali. Mais uma vez, obrigada. Você tem mais alguma coisa para falar? Para encerrar? Não, eu estou só muito honrada de estar aqui. Muito honrada, eu sei que esse é um programa especial. Sei que é especial para você também. E muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história. Eu espero que ela inspire outras pessoas, como eu disse, que inspirava minhas amigas. Eu espero que inspire outras pessoas. E você, Jonas, mais alguma coisa para finalizar? Pode ser. Assim, a gente tem uma relação tão boa, tão fácil. E eu pensei, há uns dias atrás, que todo mundo tinha essa relação. Eu sempre falei, e já falei isso para minha esposa também, que eu queria ser apenas 30% do que o meu pai foi. O homem que ele foi. Então, se eu chegar a 30%, já está ótimo. E eu acho que o nível subiu. Eu acho que eu estou 38%. Oh. Então, que bom, né?
Você não alcançou a meta, você passou da meta, né, desejada. E que bom, né? Um filho, né, que admirava seu pai, que se tornou um pai admirável pelos seus filhos. Isso é louvável. E para você aí em casa? Talvez você tenha terminado esse episódio tentando lembrar, né, de momentos com seu pai, com seus filhos. Talvez venha à sua mente um abraço, uma palavra ou algo que nunca foi dito. Saiba que sempre é tempo de ir atrás de alguém que te ama, que você ama. Se por algum motivo você não tem esse relacionamento tão belo, tão cheio de amor, cheio de cumplicidade com seu pai ou com seus filhos, não desperdice a oportunidade. Não desperdice a oportunidade de abraçar, de beijar, de amar, de viver intensamente essa relação que é única. Você que tem um pai, que por qualquer motivo que seja você se afastou dele, deixou de visitar, deixou de procurar, faça isso ainda hoje. Amanhã é Dia dos Pais, mas comece hoje. Refaça a rota, renove essa relação, porque não tem nada melhor que abraço de pai, que colo de pai. E seja qual for o seu pai, se hoje o seu pai é o seu avô, como na carta que lemos, se é o seu padrasto, se é um tio que assumiu esse papel, ou se é o seu pai verdadeiro, abrace, ligue para ele agora e diga: eu te amo, obrigada por tudo que você faz por mim. Nem precisa esperar o domingo, comece hoje. E que amanhã, o seu domingo de Dia dos Pais, seja abençoado. Que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque se você hoje não tem mais o seu pai, mas você tem um Deus, que é o seu Pai Celeste, que exerce a melhor paternidade que você podia ter. Ele é um pai que sonda e conhece o teu coração. Ele é um pai que consegue fazer além daquilo que você pensa, daquilo que você sonha. Então corre para ele, corre para os braços do pai, corre para o colo do pai que está no céu. Porque em qualquer momento, em qualquer situação, você sempre terá o abraço desse pai para te acolher. Hoje o programa Feminina está encerrando. Desejamos um feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão nos assistindo e que as bênçãos do Senhor possam estar na sua casa. Então, não importam os desafios e não importam as circunstâncias femininas.